Imagine como seria ficar preso em uma ilha durante 15 anos. E não estou falando de uma ilha qualquer, com recursos abundantes, mas uma pequena faixa de terra com apenas 1.700 metros de comprimento e 700 metros de largura, sem árvores, sem água doce e sem acesso à comida. Apenas areia, uma gramínea escassa e a imensidão do oceano à sua volta. Não podemos esquecer do afiado recife de coral, que dificulta o acesso de embarcações, e do clima tropical, que produz tempestades severas e ciclones devastadores. Parece impossível, algo digno de um roteiro de filme de aventura, mas, de fato, aconteceu. E é essa história que iremos te contar neste vídeo de hoje. Você vai entender como essas pessoas foram parar nessa ilha, como foram resgatadas e como conseguiram sobreviver por lá durante todo esse tempo. As descobertas arqueológicas que fizeram no local são simplesmente impressionantes. Então, fique conosco e vamos juntos desvendar mais este mistério. Tudo isso aconteceu na pequena ilha Tromelin, que fica no Oceano Índico, a 450 quilômetros da ilha de Madagascar e pouco mais de 500 quilômetros das Ilhas Maurício. A ilhota provavelmente foi descoberta no ano de 1722 pelo capitão do navio Diana ou Diana, eu não sei, que pertencia à Companhia Francesa das Índias Orientais. O comandante da embarcação precisou sair ligeiramente da rota que normalmente era usada por conta do mau tempo e acabou se deparando com a pequena faixa de areia que ainda não havia sido descrita nos manuais de navegação. Por isso, como era de praxe, ele fez uma breve descrição da ilha no diário de bordo, junto com um cálculo estimado de sua posição, e a batizou de L'Île du Sable, ou Ilha da Areia. No entanto, como era uma porção de terra muito pequena, não possuía nenhum recurso atrativo para a exploração e não estava na rota dos navios da época. A Ilha da Areia acabou caindo no esquecimento e não foi avistada, ou, pelo menos, mencionada por quase 40 anos. Isso até a fatídica noite de 31 de julho de 1761. Alguns meses antes, o navio Utilé, comandado pelo capitão Jean de Lafargue, saiu do sudoeste da França em direção à Île-de-France. Île-de-France, local atualmente conhecido como República de Maurício ou Ilhas Maurício. A embarcação também pertencia à Companhia Francesa das Índias Orientais e provavelmente estava levando suprimentos como arroz, carne, bovina e etc. Nesta época, a prática abominável da escravidão ainda era legalizada, mas o comércio de escravos estava suspenso, pois a França estava em guerra com a Grã-Bretanha e esperava um ataque vindo da Índia a qualquer momento. Nesse contexto, ter mais bocas para alimentar poderia complicar a situação dos franceses. Contudo, o capitão Lafargue não parecia se importar com isso. Durante a viagem, ele atracou na ilha de Madagascar e comprou cerca de 160 pessoas da etnia Malgache, um povo nativo daquela região. Infelizmente, este mercado era muito lucrativo na época, sobretudo neste período em que as transações haviam sido suspensas. A revenda dessas pessoas escravizadas poderia gerar um retorno financeiro que só seria alcançado com 12 anos de trabalho do capitão. Por isso, ele não pensou duas vezes. Porém,
Quando foi retomar a viagem, o comandante estava totalmente diferente. Talvez estivesse com medo de ser interceptado e ter sua carga valiosa confiscada, ou provavelmente estava tomado pela ganância e quisesse chegar a seu destino o quanto antes para colocar as mãos no dinheiro tão cobiçado. O fato é que Lafargue ignorou todas as medidas de segurança e passou a navegar às cegas. Ele exigia demais de sua tripulação, velejava dia e noite e fazia rotas confusas, usando mais de um mapa para tentar chegar mais rápido no seu objetivo. Bom, é claro que isso não iria acabar bem, não é? No dia 31 de julho, por volta das 22h30, a embarcação foi acometida por uma forte tempestade. O certo seria içar as velas, proteger os passageiros e seguir viagem no dia seguinte. Mas o capitão não queria perder tempo. Ele obrigou a tripulação a continuar navegando, mesmo sem saber para onde estavam indo. Até que o pior aconteceu. O navio se chocou contra o recife de coral que fica no entorno da ilha de Tromelin. Aquele pequeno banco de areia que havia sido descrito há pouco tempo nos manuais de navegação. O casco se partiu e, rapidamente, a água inundou toda a embarcação. Dos 143 tripulantes, 21 morreram no incidente, restando 122 sobreviventes. Mas os malgaches escravizados não tiveram a mesma sorte. Como eles viajavam no compartimento de carga, que fica numa parte mais baixa, tiveram mais dificuldade para sair, e quase metade deles se afogaram, deixando apenas 88 vivos. Diante da catástrofe, o capitão Lafargue ficou incapaz de tomar iniciativas confiáveis. O responsável por fazer os registros o descreveu como indisposto, mas para a tripulação, ele havia enlouquecido. Talvez ele tenha perdido o controle por causa do medo de estar naquela situação, mas o mais provável é que tenha sucumbido pela ganância e frustração de não poder concretizar seu plano maligno de vender aquelas pessoas. Na ausência de um comandante em seu pleno juízo, a liderança foi assumida pelo primeiro oficial, Barthélemy Castellan du Vernet. Era ele quem ditava as regras e foi o responsável por organizar as condições de sobrevivência dos primeiros dias. Sua primeira iniciativa foi reunir uma equipe para resgatar o máximo de recursos possível do navio naufragado. Como a ilha não dispunha de nada e o local mais próximo ficava a centenas de quilômetros de distância, qualquer coisa que encontrassem seria de grande valia. Com isso, eles conseguiram reunir alguns suprimentos de comida, ferramentas, partes do tecido da vela, alguns utensílios de cozinha e madeira proveniente dos escombros. Bom, o segundo passo foi erguer os acampamentos. Digo acampamentos, no plural, pois os tripulantes não queriam se juntar com os nativos malgache. Por isso, separaram as habitações e montaram guardas permanentes para vigiar os suprimentos para que nada fosse roubado por eles. Veja só, até onde vai o preconceito e a soberba humanas, que não dão brecha nem em uma situação de emergência como essa. Depois que tudo isso foi estabelecido, os náufragos cavaram um poço com cerca de 5 metros de profundidade, a fim de encontrar uma reserva de água doce. Mas só conseguiram uma água meio salobra, que apesar de não ser o ideal, era a única disponível. Bom, eles também construíram um forno para funcionar como uma forja e deram início à edificação de uma nova embarcação com os recursos e ferramentas que coletaram do Utilé.
Apesar das dificuldades, os tripulantes, guiados pelo primeiro oficial, Castelhano du Vernet, conseguiram finalizar a embarcação improvisada em apenas 2 meses. Estima-se que ela tinha 10 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 1,5 metro de altura, sendo suficiente para levar os franceses de volta a Madagascar, mas deixando os malgaches e boa parte dos suprimentos para trás. Naquele momento, só havia 60 sobreviventes entre os nativos, pois como os recursos lhes foram negados, muitos padeceram logo nos primeiros dias. Tudo isso foi descrito pelo oficial responsável pelos registros de viagem. Os documentos foram encontrados anos depois pelos arqueólogos responsáveis por pesquisar esses acontecimentos, como veremos mais à frente. Bom, a embarcação construída pelos franceses foi batizada de La Providence, ou a Providência, e deixou a ilha Tromelon às 17 horas do dia 27 de setembro de 1761. A bordo foram levados apenas os tripulantes do Utilê, mas eles prometeram voltar para buscar os malgaches assim que fosse possível. Além dos 60 nativos sobreviventes, eles deixaram uma quantidade de recursos que duraria cerca de 3 meses, o que provavelmente se deu por falta de espaço e não por bondade. Após 4 dias de viagem, a pequena embarcação chega à ilha de Madagascar e apenas uma vida foi perdida nesse trajeto. Pouco menos de 1 mês depois, a maioria dos sobreviventes foi repatriada para as Ilhas Maurício, incluindo o ex-capitão Lafargue, que padeceu por uma doença tropical durante a jornada e teve seu corpo lançado ao mar. Seu padecimento fez com que o principal, ou digo, o primeiro oficial, Castelhano du Vernet, que já estava à frente da tripulação há um certo tempo, tivesse que enfrentar a indignação do governador mauriciano. O administrador estava enfurecido com toda aquela situação, pois foi a desobediência do antigo comandante que o fez perder o navio. Boa parte da tripulação e os escassos recursos que haviam sido encomendados da França, que na época era proprietária da colônia. O primeiro oficial chegou a pedir uma nova embarcação para voltar à ilhota e resgatar os malgaches. Mas a ideia foi rechaçada pelo governante logo de cara. Algumas pessoas acreditam que o governante também fazia parte de um esquema que alimentava o mercado clandestino de escravos. Por isso, não queria gastar recursos para resgatar os sobreviventes, alimentando assim a concorrência. Outros inferem que ele simplesmente não iria arriscar mais homens e embarcações para salvar pessoas que, em sua visão, eram mercadorias e que haviam sido adquiridas de forma ilícita. Embora a notícia do naufrágio tenha chegado até Paris, causando certo alvoroço, logo ela foi suprimida pelos outros problemas que a França estava enfrentando. A Guerra dos 7 Anos contra a Grã-Bretanha ainda estava em curso e a Companhia Francesa das Índias Orientais estava passando por uma grave crise financeira. Bom, tudo isso fez com que os malgaches fossem relegados ao esquecimento e deixados à própria sorte naquela minúscula ilha que quase não era conhecida, além de ser praticamente desprovida de qualquer tipo de recurso. Aqui as informações se divergem um pouco. Algumas fontes dizem que os malgaches foram esquecidos por quase todo mundo, menos pelo primeiro oficial, Castelhano du Vernet. Ele poderia estar buscando uma forma de minimizar seus prejuízos com a comercialização dos nativos sobreviventes, ou simplesmente tentando cumprir uma promessa que havia feito para eles, mas
ele não teria desistido de encontrar formas de voltar até a ilha Tromelin. Até que, em 1772, ele finalmente teria convencido o ministro dos Assuntos Marítimos a despachar uma embarcação. Mas isso só pôde ser feito 3 anos depois. Por conta de vários entraves e burocracias. Outra corrente diz que a tripulação de um navio avistou os sobreviventes em 1775 e anunciou ao novo governador das Ilhas Maurício que teria enviado uma embarcação logo em seguida para realizar o resgate. Mas, seja como for, as duas versões convergem novamente para o mesmo ponto a partir daqui. Um veleiro, batizado de Sulterelle, é enviado para resgatar os malgaches no ano de 1775. Mas, infelizmente, o esforço não deu certo. A geografia da ilha, que é repleta de corais ao seu redor, não permitia que o navio se aproximasse do banco de areia. Por isso, eles mandaram uma embarcação menor, com apenas 2 tripulantes. Mas eles não conseguiram controlar o barco, que acabou se afundando ao se chocar com os corais. Um dos homens conseguiu retornar ao navio, mas o outro acabou sendo levado para a ilha, ficando preso junto com os malgaches. Outros 2 navios foram enviados nos meses seguintes, mas nenhum deles conseguiu se aproximar, seja pelo mau tempo ou pelas armadilhas traiçoeiras provocadas pelos recifes de coral. Apenas no ano seguinte, no dia 29 de novembro de 1776, 15 anos após o naufrágio original, que o navio La Dauphine conseguiu alcançar a costa e resgatar os sobreviventes. Ele foi comandado pelo capitão Jacques-Marie Boudin, conhecido como Cavaleiro de Tromelin. E foi por isso que a ilha recebeu este nome. Àquela altura, apenas 7 mulheres e um bebê de colo haviam resistido. Elas disseram que alguns meses antes, um grupo com 18 pessoas havia partido em uma embarcação improvisada, incluindo o marujo francês, que ficou preso durante a primeira tentativa de resgate. Mas eles nunca mais foram vistos. Elas foram levadas para as Ilhas Maurício e foram declaradas livres, se unindo a outros malgaches que já estavam na região. As declarações das mulheres sobreviventes, os registros dos diários de bordo das embarcações que passaram por lá e o trabalho de uma equipe de arqueólogos levantaram algumas pistas de como foi possível para aquelas pessoas se manterem por tantos anos e até criar uma comunidade em meio a uma situação tão complexa. Em primeiro lugar, é preciso notar que os malgaches são nativos da ilha de Madagascar. Portanto, já tinham a experiência e os hábitos de uma vida insular, isto é, de viverem em uma ilha. É claro que Madagascar é muito maior e tem bem mais recursos, mas com certeza esse conhecimento prévio os ajudou a adaptar seu estilo de vida e a buscar os suprimentos necessários para sobreviverem. A água, por exemplo, que é o recurso mais necessário e difícil de encontrar, era obtida através de poços de água salobra e da coleta de água da chuva. Como é uma região tropical, há muita precipitação em todas as épocas do ano, e os malgaches sabiam aproveitar essas oportunidades para se abastecer. A comida também era um desafio, mas eles conseguiam capturar peixes, conchas, tartarugas, que eram muito abundantes na região, além de pássaros e ovos, pois as aves frequentavam a ilha com certa regularidade, já que não havia outra porção de terra em um raio de mais ou menos 500 quilômetros. Em relação aos instrumentos e abrigos, escavações recentes mostraram que eles conseguiram
desenvolver um complexo de estruturas bastante evoluído. Eles usavam areia compactada, material retirado dos recifes de coral, cascos de tartarugas e penas de aves para construir abrigos e roupas que os protegiam do mau tempo e ajudavam a constituir um caráter civilizatório para a comunidade. Os pesquisadores encontraram até túmulos, indicando que eles cuidavam de seus mortos e reproduziam os rituais de sua cultura. Reza a lenda que os malgaches conseguiram manter o fogo da fornalha aceso pelos 15 anos que estiveram por lá. Provavelmente, trata-se daquele mesmo forno que foi construído pelos franceses depois do naufrágio. Não foi possível determinar se esta informação era verdadeira, pois seria necessário muito material combustível, como madeira, que eles não tinham em abundância por lá. Mas os pesquisadores constataram que eles usavam a forja para construir e reparar utensílios e ferramentas recuperadas do naufrágio. Foram encontradas peças de cobre e chumbo que eram usadas como panelas, pratos, talheres, entre outras coisas. Parece que os malgaches conseguiram unir seus conhecimentos com o que aprenderam com os franceses e usaram tudo isso para resistir às condições precárias e sobreviver por tantos anos. Apesar de ser um capítulo triste em nossa história, que escancara as mazelas da ganância e maldade humanas, o incidente na ilha Tromelin também retrata a resiliência, força e sabedoria inerente a nós. Uma mistura de instinto de sobrevivência, cultura e ancestralidade que permitiu o desenvolvimento de uma comunidade através da adaptação aos mais diferentes desafios. Bom, por hoje é isso. Mas eu te vejo, no próximo vídeo. Combinado? Um grande abraço. Tchau.